Olha, a notícia que precisa ser divulgada na cidade de Guaratinguetá é que o vereador Ney Carteiro conseguiu o apoio da Câmara e aprovou o projeto que baixa a gratuidade do TUG para idosos acima de 60 anos, né? Isso aí é ponto passivo, tudo. O prefeito Marcos Oliva vetou o projeto porque sabe que tem vícios de inconstitucionalidade. Resumo da ópera. Fizeram a festa, mas as empresárias do ônibus, né? A empresa que operaciona o TUG da cidade entrou no Tribunal de Justiça pedindo a revogação da lei, aí então aprovada e em vigor pela Câmara Municipal de Guaratinguetá. E na última semana saiu, né, a suspensão, né, e a liminar que de repente, né, realmente barrou esse aumento. Então, idosos, né, os sessentões aí, se quiser andar de ônibus, de TUG até 65, tem que pagar, viu? Aí a partir de 65 é lei nacional. Francisco, é interessante esse assunto, porque isso é fato recorrente. O Ney Carteiro parece ter uma coisa com 60 anos, né? Então é claro que ele faz a política dele de varejo de cada dia em cima dessa faixa etária, né? Mas tem que ser baseado na lei, né? Não se pode fazer populismo nisso aí. Eu não sei porque a Câmara sempre barra. Dessa vez, olha lá, vamos passar para ver o que acontece. Bom, se não bastasse isso, o prefeito vetou. E aí vem o veto, derrubam também o o veto do prefeito. É complicado, né? Primeiro, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Atos no Rádio. Essa semana que já começa muita notícia, né? Muita política, a gente já promete vir daquele jeito. Aí a gente precisa separar duas coisas aqui, tá? Não é meu comentário sobre o quanto seria interessante a proposta. Claro. Né? A gente não está falando aqui que as pessoas não merecem. Pessoal de 60, a partir de 60 anos, poder utilizar o transporte público de forma gratuita, né? Seria muito bom isso acontecer. Agora, uma coisa é o que seria legal, outra coisa é, como o Éder disse aqui, andar dentro daquilo que a lei permite. Éder, no momento, até na nossa matéria, né, sobre a cobertura da Câmara ter derrubado o veto do prefeito dessa vez, porque só lembrando, não foi a primeira vez que isso foi discutido, né? Anteriormente, 2022 para 2023, o prefeito havia vetado, a Câmara tinha seguido o veto, dessa vez a Câmara acabou derrubando o veto do prefeito, né? Isso aconteceu no final do ano passado e agora nesse ano, neste mês, a Câmara conseguiu derrubar o veto e manteve aí a proposta. No momento da nossa matéria, o prefeito Marcos Oliva tinha até feito mandaram uma resposta por parte da prefeitura, eu achei até muito calma, né? E aí, quando essa resposta veio calma, de que o prefeito ia aguardar, porque a Câmara ia tornar a determinação da derrubada aí, né? Da ampliação da gratuidade legal, eu acreditei que o prefeito, ele, num primeiro momento, no veto, ele tinha feito os apontamentos do que ele via como algo arriscado para o contrato do TUG. E essa resposta agora veio tão, entre aspas, tá? Tranquila, já dava para perceber que o prefeito esperava algo num outro viés, que era o viés judicial, né? E porque a determinação, a derrubada, né, ou melhor dizendo, a ampliação dessa gratuidade afetaria diretamente o serviço prestado, no caso agora, né, desde o último ano de 2019, pela empresa Oceano. Por quê? Porque a empresa já demonstrou mais de uma vez, e lá atrás, no contrato assinado, que o contrato já estava sendo assinado deficitário quanto àquilo que a empresa precisa orçar para manter o serviço em prática, né? O que quer dizer isso? A empresa ela tem sua planilha de custos, né, de investimentos. O contrato ele fala, entre outras coisas, em manter qualidade do ônibus. Aí você pega de vez em quando aí alguns passageiros fazendo apontamento aí, olha, o ônibus tal precisa disso aqui, se o ônibus aqui não tá conseguindo manter a qualidade do serviço. Agora você imagina isso no contrato vigente com os valores e a gratuidade até 65 anos. Quando se derrubou para 60 anos, o que significa que você vai ter um número ainda maior de pessoas para utilizar esse serviço, isso automaticamente significa que a empresa passaria a trabalhar com um maior viés de risco de prejuízo. E aí, ou a empresa ia ter que arcar com isso e se tornaria inviável,
para ela, ou a prefeitura ia ter que bancar essa maior gratuidade. Então, por isso que o prefeito, no seu veto, e a gente até coloca isso na nossa matéria, ele coloca que havia um risco de se manter o contrato da forma como estava. Porque para a empresa ficaria inviável, gente. É só lembrar, quando a gente sempre cita aqui, independente da cidade que for, essa questão do transporte público, ela tem um tripé ali de responsabilidades e daquilo que tem que ser entregue. Para quem tem que ser entregue? Para a população, independente como for. A responsabilidade inicial, né, maior, é por parte da prefeitura. E há uma outra responsabilidade que é por parte da empresa contratada. Aí você fala assim, Francisco, mas se não fosse interesse, a empresa não viria atrás. A empresa veio atrás, que mesmo na dificuldade, há um interesse naquele contrato fechado. Agora, se você sai daquele contrato, cria uma outra possibilidade de prejuízo, vai se tornar inviável para a empresa. E não só para o Oceano, né, para o grupo, aí Oceano de São José, mas para o Oceano, para o grupo da família Abdala, mas para qualquer outra empresa que eu vier. Né? Então, assim, é muito importante que, ao discutir essa situação, e aí, como o Éder disse aqui, cabe, no caso, o vereador Ney Carteiro está fazendo a sua política dessa forma, e aí cabe a ele fazer, e cabe ao prefeito vetar como for, mas é importante que esse tema seja discutido de uma forma responsável. Não estou falando que ela não está sendo, tá? Mas de uma forma responsável, numa discussão Câmara, Prefeitura e empresa. A Câmara, em outras oportunidades, já trouxe a empresa para conversar sobre a planilha. A gente já teve a oportunidade de acompanhar em loco Edna Abdala explicando para vereadores na época sobre planilhas, sobre necessidades, porque senão fica muito simplista a discussão sobre os valores e sobre ampliar a gratuidade dentro da cidade de Guaratinguetá. Por isso o começo da minha fala, sobre o quão interessante e seria positivo ter uma gratuidade ainda maior, sim. Agora, é viável? É possível? A prefeitura pode arcar com essa gratuidade maior? Aí fica interessante para a empresa, porque lembrando, gente, é uma empresa, ela precisa não dar prejuízo no final do contrato, senão fica coisa de doido, né? Eu vou fechar um contrato aqui com o Edinho e esse contrato, eu já vou fechar esse contrato sabendo que eu vou ter prejuízo. Só se eu for maluco, né? Maluco rasga dinheiro. Então é preciso discutir essa situação toda nessa linha e o mais importante, tomar cuidado com a politização do projeto, né? Porque neste caso a gente está falando de pessoas que precisam desse transporte, o ir e vir está caro. Qual a possibilidade da prefeitura arcar e qual a possibilidade de ser interessante para a empresa? Senão só fica vereador fazendo política em cima de algo muito interessante e necessário. E usando, né, uma classe de pessoas, que eu acho que hoje Guaratinguetá tem um número expressivo de pessoas na faixa dos 60, assim por diante, né? 65, é claro, já é lei nacional, como dissemos, né? Mas de repente pega essa faixa etária de 5 anos aí e fica fazendo política usando esse pessoal, né? É um benefício? É. O problema é que para dar essa gratuidade, aí a conta tem que ser paga pelos próprios usuários, né? Seria legal, por exemplo, a Câmara Municipal aprovar esse projeto, o seu próprio Ney Carteiro, né? Colocar que esse ônus, por exemplo, teria que partir da prefeitura. Aí eles não fazem, sabe por quê, Francisco? Porque aí é vícios de iniciativas explícito, né? Mas então aí põe a conta para o povo pagar. O problema é que nem nós estamos falando aqui, é uma faixa etária, né, de 5 anos, né? Mas por outro lado, veja bem, ele prejudica politicamente. Se fosse bastante divulgado isso aí, ele se prejudicaria dos 60 para baixo, que vai pagar a conta. Seu Ney Carteiro parece que ele é bitolado, né? É um homem que nunca saiu da divisa da cidade para buscar um recurso com um deputado, mas sabe o caminho do Ministério Público, sabe esses projetos que são sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha. Se o rapaz já acha que já está no 3º mandato, todo ano ele tenta isso. Está na hora de pensar coisa nova, né? Se renovar, né, vereador? Porque a fila anda. O senhor está caindo de votação. Presta atenção. Só lembrando, como a gente disse, né? O vereador pode pautar e discutir aqui com o próprio ato, falar, então vocês são contrários a reduzir a idade. Não, contrário. A gente gostaria só de acertar quem vai pagar a conta. Só que tem que ser viável, senão vira mundo de fábula, né? Claro, Senão vira rodízio. Pois é.